Nosso Rafael Ávila, o 007, ele foi atrás dessa história para trazer os detalhes para nossa audiência. Situação absurda, absurda, na tela do Cadeia. Imagine você fazendo compras no supermercado quando descobre que um homem está com um aparelho celular na mão gravando vídeos por debaixo da saia das mulheres. Isso aconteceu aqui em Cuiabá. Uma das vítimas foi a esposa do Alanderson. Ele abordou o suspeito e viu ele inclusive assistindo esses vídeos dentro do carro. O caso acabou na delegacia. Ontem nós passamos no Comper da Avenida Fernando Corrêa e aí pagando a compra, era por volta de umas 8 horas da noite, né, 8h10. Pagando a compra, a minha mulher, ela estava numa outra fileira pegando outro item e ela chegou assustada para mim. Falou, amor, tem uma mulher me seguindo, falando que um cara colocou alguma coisa debaixo da minha saia. E aí eu perguntei pra ela assim, mas você viu? Você verificou se tem alguma coisa? Ela falou, não, não tenho. Ela olhou pra trás de novo e aí a mulher tava uns 2, 3 caixas, né, gesticulando pra gente. E aí, a minha mulher falou assim, ela tá falando que é aquele cara ali do caixa do lado. E nisso eu olhei pro caixa, ele já não tava mais lá, ele tinha ido pro estacionamento. Aí eu fui atrás dele no estacionamento, assim, ainda tentando ligar os pontos do que tava acontecendo. E procurei, não achei o cara. Aí eu vi ele dentro do carro, né? No que eu cheguei, me aproximei o carro, eu vi ele assistindo o vídeo, né? Que ele tinha acabado de fazer dentro do mercado, colocando o celular. E aí eu me aproximei do carro e vi ele, pedi para que ele saísse, e ele me começou, negou, mas eu já tinha visto o vídeo. E aí me exaltei um pouco, graças a Deus controlei. E porque a única coisa que eu queria era apagar o vídeo, porque era a minha mulher que estava sendo exposta ali. E tinha uma outra mulher na filmagem, e não era minha mulher, mas com muita insistência, ele querendo passando o dedo para não pular a parte da minha mulher. E realmente a minha mulher estava lá e tinha uma outra mulher também, nós demos andamento, ele foi preso, provavelmente já deve estar solto, mas nós vamos dar andamento. E nós vamos abrir todos os processos possíveis, mas a gente precisa de informações, né? A gente vai tentar, num primeiro momento, o funcionário do Comper se negou as imagens, né? Mas a gente vai tentar entrar em contato com o Comper também para conseguir as imagens internas, as pessoas que viram a situação, porque ele também confessou o crime dele na frente de todo mundo lá. Como no vídeo também ele fala, né, que ele ia apagar, Fica um alerta também para todas as mulheres. Eu tenho amigas, irmãs, primas que frequentam tanto aquele mercado como qualquer outro, não tem um local fixo de vagabundo atuar, ele atua em qualquer lugar, né? Então fiquem atentas quando vocês forem em mercados, em shoppings e algumas coisas. Com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de João Campos, Rafael Ávila para o Cadeia Neles. E nós continuamos a falar sobre esse caso aqui na Delegacia da Mulher, para a gente poder entender o que aconteceu com esse suspeito. Esse homem de 27 anos, que como o Daniel já trouxe, é um psicólogo e estava cometendo este crime. Doutora Judá, em relação a esse suspeito, o que aconteceu com ele? Esse suspeito foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual. Né? Nós vivemos numa sociedade que vive a cultura do estupro. O que é isso? É objetificar a mulher, é colocar a mulher no lugar de objeto sexual para satisfação da lascívia dos homens. E, na verdade, nós precisamos conviver e viver numa sociedade em que as mulheres têm o poder e o direito de dizer o não, de dizer se quer ter a relação com aquela pessoa. Agora, não pode uma mulher estar no supermercado e ficar no supermercado andando e fazendo sua compra e sendo importunada por um homem que olha as mulheres como objetos sexuais. Nós somos seres humanos e temos direito à dignidade sexual que está na nossa Constituição. Nós somos seres humanos e temos de receber esse respeito dos homens, mas infelizmente, né, não é o que a gente vê. Todos os dias nós atendemos mulheres que vêm denunciar importunação sexual, assédio sexual no trabalho, estupro que são ocorridos seja no trabalho, seja na rua, seja nos lugares que as mulheres transitam. E nós precisamos dar um basta nisso. O suspeito se mantém preso ou ele foi solto? Pelo que eu me informei agora, ele recebeu o alvará de soltura do juiz que analisou a situação na audiência de custódia. Porém, o celular dele ficou retido e ele será investigado agora.
aparelho celular foi apreendido, nós encaminhamos para a perícia e nós vamos verificar todas as circunstâncias que estão ali no celular. Doutora, uma situação como essa, foi num supermercado, mas poderia ter sido em qualquer outro local onde a pessoa está passeando, né, despreocupada e alguém realiza um ato como esse. As vítimas, no caso, não viram que o rapaz fez isso, mas outras pessoas, testemunhas, viram, e se elas não tivessem acionado, no caso, o marido da vítima, o rapaz teria ido embora. O que as pessoas podem fazer nesses casos, que é um crime isso? É importante ressaltar a participação de homens que não admitiram esse comportamento machista de considerar a mulher um objeto. Então, a gente vê nos vídeos, né, que foram divulgados, de homens indignados com esse comportamento. Eu quero parabenizar esses homens e nós temos que conversar com os homens, temos que reunir forças com os homens, trazer os homens para a temática de violência contra a mulher, porque é só assim que nós vamos combater. Então, nós temos homens bons, homens que respeitam as mulheres, que não admitem essa situação, como nós vimos nesse caso. Homens que não admitiram, filmaram e foram para cima daquele homem que estava desrespeitando uma mulher, né? A gente vê até num vídeo que a mulher está num canto, está até com vergonha, e os homens ali defendendo. Então, nós temos que viver numa sociedade que não há admissão de crimes dessa natureza. Eu quero parabenizar essas pessoas. Então, eu digo, você, homem ou mulher, ao verificar uma situação de violência contra a mulher, seja qual for, nós temos que ter em nossa mente a responsabilidade social. Inclusive a Constituição determina que qualquer um do povo pode prender em flagrante uma pessoa, qualquer um do povo tem a responsabilidade social de defender aqueles que aqui habitam no Brasil. Então, nossa sociedade precisa refletir e continuar com essa cultura, deixar a cultura do estupro e trazer a cultura do respeito às mulheres. E uma coisa importante que ele fez foi não realizar a justiça com as próprias mãos, deteve o suspeito ali e chamou a polícia. Exatamente, né? Nós temos um ordenamento jurídico, nós temos um devido processo legal, né, que é estabelecido no nosso país e que todo mundo que pratica um crime vai responder, vai ser preso, né, vai responder por uma pena, enfim, chamar a polícia civil, chamar a polícia militar e fazer com que essa pessoa responda criminalmente por aquele ato. Então, os parabéns a todos aqueles que agiram na defesa dessa mulher e agiram também respeitando as leis. Excelente. Obrigado, doutora Judá, mais uma vez nos atendendo aqui na delegacia com toda a atenção, principalmente depois de toda uma operação na manhã de hoje. E a gente continua acompanhando esse caso, né, Daniel? Porque chega até beirar o absurdo, mais uma situação de crime sendo cometido aqui em Cuiabá relacionado a mulheres. Volto com você. Obrigado mais uma vez. Eu tenho aqui um trecho do que diz o juiz na audiência de custódia. Abre aspas para o juiz. Embora haja indícios suficientes da autoria delitiva e materialidade, não vislumbro a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ora, as circunstâncias da prisão não importam suficientes para configurar potencial ofensivo do conduzido, como também para evidenciar manifesta e concreta periculosidade social do implicado, não merecendo, assim, maiores reprovações, de modo que, conforme a orientação da jurisprudência dominante, são insuficientes por si só para a manutenção da prisão em flagrante. Não se ignora o fato delituoso, mas neste primeiro momento, não verifico que a conduta do acusado possua gravidade concreta necessária a justificar a sua segregação cautelar, ou seja, justificar a sua prisão. Insta a consignar ainda que, no caso em apreço, se mostra necessária e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para a pacificação social e preservação da persecução penal, sendo certo que a prisão deve ser a última ratio, quer dizer, deve ser o último recurso, tirá-lo do convívio social. É o que diz o trecho aqui da decisão de soltura, lembrando que ele está cadastrado pelas informações que chegaram a mim no Conselho Regional de Psicologia. Desde 2022, ele seria um psicólogo que, pelo visto aí, né, está precisando rever urgentemente os seus conceitos, né? Olha o nível desse psicólogo.
Cara de pau, sem vergonha, sem caráter, ausência total de ética. Que psicólogo que é você que não tem ética, que não tem respeito por mulher? Você não tem respeito nenhum por mulher, seu cara de pau. Eu quero aqui reconhecer de público a coragem, o enfrentamento desse marido. Protegeu a sua esposa. E assim deve ser, assim deve acontecer. Assim que ela foi alertada que estava sendo alvo de gravações, alguém botando o celular por debaixo da saia dela, do vestido, enfim, da roupa dela. Ela foi correndo no marido avisar e ele foi pra cima desse sem vergonha, esse canalha, isso que você é, um canalha, tá? Cara de pau. Rapaz, numa dessa aí, eu fico imaginando se fosse um cidadão um pouco mais agressivo. Esse psicólogo teria sofrido uma pressão maior aí, hein? Teria sofrido uma pressão maior. E o pior é que ele estaria solto e o agressor estaria detido. Teria havido uma inversão total. Esse marido também foi inteligente. Foi inteligente, foi sábio. Ele foi sábio. Deixou para a polícia resolver a questão, tá? E quanto a você, o psicólogo, que já está solto, cara de pau, reveja o seu comportamento. Reveja os seus conceitos. Reveja. E cuidado, hein? Muito cuidado. Porque numa dessa vai que você encontra outro que tem bem menos paciência e aí sabedoria que esse marido aí. Cuidado, cuidado.